Olha, entendemos pela Bíblia, no Evangelho, nas cartas, que Paulo, ele sofreu por Jesus. Ele sofreu por causa de Jesus. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, chicoteado, preso. Mentiam contra ele. Sim, inventavam mentiras contra ele. E do próprio povo dele fazia isso. Mas Paulo, ele não ficou ressentido, no final da vida dele, ele não ficou ressentido, ele não ficou amargurado e ele não ficou revoltado por ter sofrido por causa de Jesus. Ele foi até o fim da vida dele sem levar ressentimento, amargura e nem revolta. Isso é para nós hoje, que podemos extrair disso, e é que nós não podemos ficar ressentidos, nem amargurados e nem revoltados porque sofremos por causa de Jesus, porque tivemos perdas. Vai passar uma moto aqui, vai fazer barulho. Passou. Sendo bem... trazendo algo muito pessoal aqui. Eu estava realmente com ressentimento para mais de uma semana, sabe? Muito ressentimento, e aquele ressentimento estava já criando uma raiz de amargura. E eu já estava me sentindo um pouco distante da presença de Deus. E o Senhor estava me atraindo, fazendo várias coisas para me atrair para Ele, sabe? Até que o Senhor me fez lembrar. E olhar para Paulo. Paulo, ele passou toda a vida dele, depois que Jesus o chamou, para pregar Jesus Cristo, para pregar a mensagem do Evangelho, as boas novas. E Paulo sofreu por causa disso. E Paulo teve muitas perdas também. Então o Senhor me fez lembrar de Paulo e me mostrou, olha, Paulo sofreu, e sofreu por causa de Jesus. Mas Paulo não ficou ressentido. A carta de Filipenses mostra que Paulo, ele focava na alegria e ele dizia para as pessoas e orientava, e essa carta é para nós hoje também, para que nós temos em mente e desejamos e focamos a alegria e não na dor e no sofrimento que passamos por causa de Jesus, mas na alegria que nos está proposta. Qual é essa alegria? A alegria da presença de Deus aqui na terra para conosco, os que cremos nele, e a alegria que nos está proposta também de irmos morar com ele no céu, de termos a esperança da ressurreição em Jesus Cristo e de termos a alegria de morar com ele no paraíso, no céu. Então, assim, conservar isso na nossa mente, manter isso fixo na nossa mente, ajuda a nos blindar das tristezas, dos sofrimentos, das dores que passamos por causa de Jesus. Moto de novo. Mas depois que eu fiquei sabendo que está em todas as cidades aqui desse estado e do Brasil, eu já até me aliviei mais, sabe? Eu tive perdas por causa de Jesus. Eu tive perdas mesmo. E isso me doeu muito. Mas o Senhor veio e me mostrou que a presença dele traz alegria. E a alegria dele é muito maior, sabe? E por conta dessas perdas, se eu não vigiar e deixar a minha mente nas dores, nos sofrimentos, nas angústias, nas aflições, nas zombarias, que eu tive tudo isso por causa de Jesus, aí realmente é como se eu naufragasse, sabe? É como se eu naufragasse na fé, como se eu afundasse. E é horrível ficar assim, é horrível.
abrindo meu coração aqui e expondo tudo isso para vocês, para caso vocês estejam também passando por algum sofrimento por causa de Jesus, por causa da fé em Jesus, ou por já ter passado por algum sofrimento, alguma perda por causa de Jesus, tenha isso em mente. Conserve na mente de vocês a alegria da salvação, a esperança da vida eterna e a presença de Deus constante nos ajuda, sabe, a não focar nas perdas e nos sofrimentos e nas dores, mas ajuda a gente a focar naquilo que é mais importante, que é maior do que tudo isso, sabe? E na vida por vir, né? Com o próprio Cristo. Ele que nos ama incondicionalmente. Deus, o seu Filho enviou para morrer numa cruz só por amor. Ele foi moído e traspassado, na cruz sofreu pelos meus pecados, e as minhas dores ele levou. Como ovelha muda foi sacrificado por pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu e na cruz padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ora vem, Senhor Jesus.